obrigado pela sua audiência. Está no ar o programa do Fogasta, o programa onde você tem a oportunidade de debater as matérias que passam aqui. E o programa de hoje começa com esta matéria. Estamos vendo alguns estados e municípios relaxando nas medidas de isolamento social. O Ministério tem conversado com gestores locais para que evite o relaxamento antes do pico da transmissão do vírus ser atingido? Eu tenho conversado, ontem mesmo conversei com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Há uma preocupação, principalmente em Manaus, do relaxamento nesses locais. Eu creio que Manaus, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro são os locais onde nós não podemos relaxar ainda com as medidas de distanciamento social, e esta conversa tem sido regular. Hoje mesmo conversamos com a nova secretária de Saúde do Estado do Amazonas, nos colocamos à disposição para apoiá-los e estamos acompanhando o difícil desafio que o Estado do Amazonas, em especial a cidade de Manaus, está enfrentando. Alexandre Madruga, Sulacap News. O isolamento total, chamado lockdown, é uma medida que pode ser adotada em que altura da pandemia? Qual a mensuração ou momento que essa pode ser uma opção? E, geralmente, qual o período mínimo para um isolamento total? Bom, nas experiências internacionais, o lockdown foi aplicado quando se colapsou o sistema de uma forma muito abrupta. Na Itália, nos Estados Unidos, em algumas regiões onde foi implantado esta medida do bloqueio total, em inglês chamado lockdown, isso implica em controle de acesso nas entradas e saídas. Nós não tivemos nenhum local no Brasil que implantou essa medida, ou seja, que impedia ou que impedisse o trânsito de pessoas e de veículos. O momento exato de se fazer isso é bastante complexo, porque cada local, cada realidade, ele tem que ir modulando, monitorando a ocupação de leitos, principalmente dos leitos que existiam antes da epidemia, porque estes leitos é que vai dar um pouco mais de noção da velocidade, Eu não entro na minha reserva, que são os leitos adicionais. Então, os estados estão observando essa situação, temos discutido com eles. Existem 4 medidas gerais que a gente tem discutido nos boletins epidemiológicos. Um é o bloqueio total, que é essa medida mais intensa. A outra medida é o distanciamento social ampliado, onde você tem a manutenção de serviços essenciais. Você tem também o distanciamento social seletivo, onde você tem grupos de maior risco, tendo uma orientação mais específica, e grupos de menor risco podendo fazer a transição. E temos locais que não tem nenhuma medida específica como distanciamento social, mas que estão previstas na nossa portaria publicada em 20 de março, em que no artigo 2º colocamos o isolamento de pessoas sintomáticas e no artigo 4º o distanciamento social indicado para pessoas acima de 60 anos. Isso é o que a gente vem falando sistematicamente, que vale para todo o Brasil. As demais medidas que estão sugeridas, propostas, inclusive no boletim número 8, que foi publicado agora essa semana, traz ali uma série de outras medidas que os gestores, de acordo com a sua realidade local, de acordo com as suas características, podem adotar, estão ali aplicadas, e nós nos colocamos à disposição para esses gestores para discutir a medida. Até o momento, nós não recebemos nenhuma sugestão, nenhum pedido de avaliação conjunta de medidas a serem adotadas. Então, nós temos orientado a esses gestores, e quando recebemos esses questionamentos, é que as medidas farmacológicas, elas devem ser adotadas de acordo com o cenário epidemiológico do município, da região afetada.
E nós aqui de Brasília apoiamos na discussão nessa reflexão de como fazer as medidas. No entanto, por quanto tempo permanecer, como foi perguntado aqui, eu creio que cada local, cada realidade, ela vai tentar adotar essa medida para que seja mais curta possível, que o tempo seja o mais curto possível, porque é uma medida muito amarga, que traz impactos econômicos bastante expressivos. Então, esperamos não ter que adotar essa medida em nenhum local do Brasil. Para isto, é fundamental que o distanciamento social não seja relaxado, principalmente nas cidades de Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os locais onde a gente tem observado uma intensidade, uma incidência muito mais elevada. Rafaela Viana, TV Globo. Singapura foi um bom exemplo de isolamento social, com uma quarentena horizontal, mas agora vive um rebote de números de casos de Covid-19, porque poucas pessoas tiveram contato com o vírus. A pergunta central no Brasil, dizem alguns especialistas, não seria o poder sair, e sim como sair do isolamento, porque isso vai precisar acontecer. Gostaríamos de saber o que exatamente o Ministério da Saúde está pensando como medidas seguras para que as pessoas possam sair do isolamento com mais segurança e como estão investindo nisso. O uso de máscaras poderá ser obrigatório, por exemplo? Qual é a estratégia do Ministério da Saúde para a saída do isolamento? Uma boa questão o Rafael colocou. Nós estamos fazendo isso, tanto que nós incentivamos as pessoas a fabricarem as suas próprias máscaras. Está havendo uma corrente muito positiva em todo o Brasil. Estamos aqui observando vários repórteres utilizando máscaras. Então, eu creio que a adesão a essa estratégia tem sido muito positiva. As pessoas correndo com máscara, estão indo ao supermercado com máscara. É um novo hábito, né? Nós estamos num momento em que a transmissão de vírus respiratórios é mais elevada e estamos também investindo na testagem laboratorial. Então, nós esperamos, muito em breve, ter um quantitativo de testes suficientes para que possamos ter mais segurança na adoção. Já começamos a fazer isso essa semana. Com os 500 mil testes doados pela Vale, estamos iniciando os testes de trabalhadores dos serviços de segurança e de saúde, justamente para que esses trabalhadores que sabidamente já estão protegidos contra o vírus possam retornar às suas atividades e reforçar as equipes de uma maneira que a gente possa voltar à normalidade com a maior brevidade possível. Cristina Lemos, Record TV. O que determina a decretação do lockdown? De quem é a decisão e a atribuição? Quais são as restrições exatamente? Implica multa ou outra punição para quem desobedecer? Cristina, eu acho que eu já respondi em parte essa pergunta na questão anterior, mas a decisão é sempre do gestor local. O momento de se realizar isto, não adianta fazer isso no pico da curva, porque muitas vezes você vai ver uma queda que possivelmente não vai ser pelo lockdown, porque o crescimento dessa doença é exponencial. Um transmite para 2, 2 transmite para mais 2 e vai multiplicando exponencialmente. Então, chega num ponto da curva que não vai adiantar mais fazer o lockdown, porque a transmissão já está disseminada numa região. Então, o crescimento exponencial chega a um ponto que ele vai duplicar. E quando essa curva ela sobe muito rápido, assim, parecendo uma montanha bem íngreme, essa curva ela vai ser impossível, nem o lockdown vai dar conta de reduzi-la. Então, eu creio que o momento não é de pensar em lockdown, o momento é de pensar em distanciamento social, lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, usar as máscaras, como nós mencionamos anteriormente, se estiver doente, ficar em casa, ou seja, as medidas de higiene, de etiqueta social e as medidas de distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento.
Dalton Almeida, IPTV. O boletim epidemiológico número 7 diz que a partir do dia 13 de abril, municípios e estados que implementaram medidas de isolamento social devem começar a transição para o isolamento social seletivo. O que o Ministério da Saúde espera a partir de segunda-feira? Como relaxar o isolamento social se estamos apenas no início da aceleração dos casos? Por favor, detalhar a calculadora disponibilizada para prefeituras analisarem essa situação. Muito boa pergunta. Nós colocamos no boletim 8 o detalhamento dessa questão, uma análise um pouco mais detalhada e um esclarecimento sobre a questão do dia 13. O que nós dissemos naquele momento é que, baseado nos condicionantes, ou seja, ter leitos suficientes, de acordo com o planejamento, e para isso nós fizemos uma calculadora para auxiliar o gestor. Ali ele tem que entrar, é uma calculadora, ele não vai dar para ele a informação mastigada, mas vai auxiliá-lo na tomada de decisão. Então ele vai colocar que medidas que ele tomou, quantos casos ele tem, de que momento, qual o padrão da transmissão na sua localidade, ou seja, ele está tendo uma transmissão muito acelerada, menos acelerada, ele adotou alguma medida de isolamento social ou não. Então esses parâmetros, eles são inseridos na calculadora e a calculadora dá para ele de acordo com a escolha dele, se é para uma semana, para um mês, para 2 meses, para 60 dias, qual o número de casos possíveis, qual o número de óbitos que poderiam acontecer baseado naquele cenário daquele momento. Por isso que a análise tem que ser local, tem que ser do gestor municipal principalmente. Então, nós esperamos que os locais, municípios e estados que adotaram medidas de distanciamento social já lá desde o dia 13 de março, muito antes da gente publicar a portaria de transmissão comunitária, nós já tínhamos estados adotando medidas restritivas, medidas de distanciamento social, a partir de uma análise do seu cenário. Baseado nisso, nós esperamos que o relaxamento ele não ocorra de forma desorganizada ou não planejada. O Distrito Federal é um exemplo de uma boa estratégia. Eles fizeram uma medida de restrição há algumas semanas atrás, lá para o dia 15 de março, estão agora observando as medidas, viram o comportamento social, estão modulando este padrão, ou seja, antes de ontem, liberaram o setor bancário para funcionar com orientações de intensificação de higienização de mãos, distanciamento no atendimento, várias feiras aqui no Distrito Federal. Você só entra por uma porta, sai por outra porta, você não tem o entra e sai chocando as pessoas que estão entrando com as pessoas que estão saindo, corpo de bombeiro medindo a temperatura, e com isso o gestor local, eu entendo assim, está fazendo uma análise. Ele pode endurecer, ou seja, ele pode, não, olha, eu relaxei com o banco e acabou aumentando o número de casos, por isso eu vou voltar e vou fechar o banco de novo por mais uma semana, ou por mais 2, ou não, olha, deu certo, dá para a gente continuar e agora eu vou migrar para, sei lá, bares e restaurantes de uma determinada forma. Mas esta decisão, reitero, é uma decisão do gestor municipal, do gestor local, porque somente ele tem condições de definir o que é melhor para a sua população. Nós aqui de cima temos muito pouca capacidade de dizer se tem que fechar um parque ou se tem que fechar um determinado segmento social. Isso deve ser avaliado com muita parcimônia, com muito caldo de galinha e bom senso. Então, nós esperamos que, caso algum gestor adote alguma medida de flexibilização, que isso se dê baseado nas condicionantes, leitos, recursos humanos e equipamentos de proteção, para que isso possa ser feito com segurança, porque as pessoas, na medida que ele flexibiliza, vai aumentar acidente de trânsito, vai aumentar outras condições de saúde que não estão acontecendo agora,
por causa do isolamento social, pressionando a procura por leitos da mesma maneira que o Covid também vai pressionar antes da epidemia. Então, nós teremos aí momentos bastante difíceis e bastante preocupantes em várias capitais do país. Renato Souza, Correio Brasiliense. Dados de operadores de celulares revelam que as pessoas estão saindo mais às ruas em todo o país. Em São Paulo, apenas 47% das pessoas estão confinadas e no DF, 52%. Como o Ministério vê essa informação? Isso pode acelerar a epidemia? Isso pode acelerar a epidemia, baseado no dado de São Paulo. São Paulo está numa condição mais, com um monitoramento mais preciso, né? Nós estamos observando lá em São Paulo que, para se ter um efeito mais significativo ou um resultado, um benefício do distanciamento social, este distanciamento social deveria estar em torno de 70%. Então, ainda não está no momento de relaxamento da situação em São Paulo. Eu não tenho dados das demais capitais, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, então eu não sei se esse volume para o Distrito Federal é o mesmo que deveria ser para o município de São Paulo, por exemplo. Eu estou falando aqui município São Paulo capital, que é a grande conurbação urbana que existe. Então, lá no município de São Paulo, para ter um efeito mais significativo, teríamos que ter ali em torno de 70%, é o que dizem as próprias autoridades locais e é o que a gente vem observando. Obviamente, todo esse desafio, ele implica numa compreensão da população e numa adesão da população para que ela compreenda que estas medidas é justamente para proteger quem eles mais gostam, que é a sua família, as pessoas mais velhas e também a sua comunidade. Então, é fundamental que seja avaliado localmente. A gente enxerga isto como um potencial acelerador do número de casos, porque é óbvio, se eu tenho mais gente circulando, mais vírus transmitindo ocorrerá, não tenha dúvida disso. Isadora Peron, Valor Econômico. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou as recomendações do Ministério da Saúde, saiu às ruas e formou aglomerações de pessoas. Como garantir a continuidade do isolamento social se o presidente da República não dá o exemplo? Eu vou responder para a Isadora. Infelizmente, a Isadora perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta, porque nós já combinamos isso, que nós não vamos responder sobre comportamento, posicionamento, opinião do presidente da República. Pode passar para a próxima. Próximo tema é aquisição de equipamentos e insumos. Natália Cancian, Folha de São Paulo. O Ministério divulgou ontem o envio de uma carga de 60 respiradores que estavam na Receita Federal em Guarulhos a 3 capitais. Quantos ainda estão disponíveis neste momento para serem enviados a localidades com maior necessidade? Com a compra de 15 mil respiradores canceladas e previsão de entrega de empresas nacionais só em maio, quais as alternativas em estudos para evitar a falta desses equipamentos? Esses 60 respiradores foram respiradores que foram requisitados pela Receita Federal porque estavam sendo exportados. Então, não estava no nosso planejamento, esses 60 respiradores, eles foram distribuídos da seguinte maneira. Nós pegamos os estados que estão com uma situação mais crítica, mandamos 30 para Fortaleza, mandamos 20 para Manaus e mandamos 10 para o Amapá. Então, esses 60 respiradores, eles foram somados a mais em torno de 260 respiradores que já foram instalados nos hospitais, e nós temos ainda 150 respiradores que estão em trânsito, sendo encaminhados para os hospitais. Daqueles 540, com esses 60 ficaram 600. Dos 600, nós já colocamos 450 e os outros 150 serão colocados nos próximos dias, até o final do mês de abril. Fora isso, nós tivemos
a compra cancelada da importação de 15 mil respiradores da China. Nós já temos um contrato assinado com produtores nacionais para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Devemos, na semana que vem, assinar um outro contrato com outro conjunto de empresas para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Então, com isso, nós esperamos adquirir pelo menos 15 mil respiradores com produção nacional. Existe possibilidade de importações, fora o que já foi importado por estados e por municípios. Se isso vai ser suficiente ou se vai fazer falta, não dá para a gente saber. Eu até vou pedir para o Renato colocar um gráfico que trata desse tema, que eu acho que é relevante para a gente poder falar. Essa pergunta ela acontece com muita frequência. Os equipamentos que nós temos serão suficientes? Depende de que circunstância, de que cenário que nós estamos falando. Então, eu vou mostrar o gráfico, aquele das curvas, não é esse primeiro aí. Esse gráfico vocês já conhecem, né? Essa parte, o gráfico vermelho, seria como que se comportaria a doença em relação ao número de casos e em relação ao tempo, se nós não tomarmos medidas de proteção, medidas de distanciamento social. E no azul, com a implantação dessas medidas, nós vamos ter um número menor de casos simultaneamente, mas esses casos vão se prolongar por mais tempo. Se vocês olharem a área dos dois gráficos, ela é mais ou menos a mesma. Significa que o número de casos vai ser mais ou menos o mesmo. O que muda é que no vermelho nós temos um quantitativo de casos num menor tempo, com maior frequência. No azul nós temos menor número de casos diários e um prolongamento do processo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem falado muito sobre essas questões de o que a gente pode fazer para reduzir, para achatar a curva. Mas nós podemos interferir também naquela linha preta que é o que nós chamamos de a nossa capacidade de atendimento. Essa capacidade de atendimento, que está mais ou menos acima, né, da medida azul, ela não é igual em todo o país, e ela não é igual em todos os estados, ela não é igual em todos os municípios. Cada município tem uma situação diferente. Então, ela pode passar o próximo. Essa curva, aliás, essa nossa capacidade de atendimento, ela pode ser elevada. Como é que a gente eleva a nossa capacidade de atendimento? Colocando mais equipamentos, abrindo mais leitos, abrindo hospitais de campanha, contratando mais profissionais, treinando mais profissionais, colocando equipamentos de proteção individual. Isto faz com que a gente aumente a nossa capacidade instalada. Aumentando a nossa capacidade instalada, nós podemos atender um volume maior de pessoas. Pode acontecer o contrário, é o próximo. Nós temos uma redução na nossa capacidade de atendimento. Como que pode ocorrer essa diminuição na capacidade de atendimento? Um número elevado de pessoal da saúde contaminado e afastado do trabalho. Não tem outros profissionais para repor. Ou nós estamos com falta de equipamentos. Os equipamentos são insuficientes ou tiveram pane e não puderam ser recolocados em funcionamento. Ou o nosso número de leitos é menor do que a demanda. Então, não é só o distanciamento, é o distanciamento, achatamento da curva, mas também a nossa capacidade de atendimento. Nós estamos tentando fazer as duas coisas simultaneamente, tentando achatar a curva e tentando elevar a nossa capacidade. Essas duas variáveis é que vão determinar o que a Natália pergunta, se vai ser suficiente ou não. Toda vez que o nosso gráfico ultrapassar a nossa capacidade de atendimento, eu vou dizer não foi suficiente. Sempre que nós estivermos atendendo abaixo da nossa capacidade, eu vou dizer, ok, os nossos equipamentos estão sendo suficientes. Então, esse cenário é impossível da gente fazer essa previsão. Vai depender da velocidade da transmissão, vai depender do achatamento da curva e vai depender da nossa capacidade de elevar a nossa capacidade de atendimento às pessoas.
Valteno de Oliveira, TV Band. Quantos respiradores estão à disposição da rede hospitalar? Quantos mais serão necessários e o que está sendo feito para suprir essa falta das cidades onde a situação é mais crítica? Essa pergunta eu respondi anteriormente. Quantos serão necessários? Vai depender de como vai ser a evolução da transmissão da doença. Quanto mais a gente achatar a curva, menor vai ser a necessidade de equipamentos. Quanto menos nós achatarmos a curva e quanto mais alto for o nosso gráfico, maior a possibilidade da insuficiência de equipamentos. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos hoje 55 mil leitos de unidade de tratamento intensivo e que nós estamos ampliando este quantitativo. Estamos ampliando com mais, pelo menos, 15 mil respiradores. Isso significa um terço no acréscimo de novos equipamentos e ainda com a possibilidade de fazer importações adicionais. Vamos tentar importar em torno de mais uns 10 ou 15 mil respiradores. Se for possível, nós vamos acrescentar em torno de 30 mil respiradores, 30 mil leitos de UTI na nossa capacidade existente hoje. Delmo Menezes, Agenda Capital. Como o senhor avalia o controle mais rigoroso do governo chinês em relação aos insumos que estão sendo adquiridos pelo governo brasileiro? Isso não vai atrasar ainda mais o abastecimento nos hospitais? O governo tem um plano B para evitar o desabastecimento desses produtos, como máscaras e respiradores, por exemplo? Sim, o nosso plano B é produção nacional, tanto de máscaras como de respiradores. Nós já estamos hoje com algumas empresas nacionais aumentando a sua capacidade de produção. Nós estamos agora numa negociação com um pool de empresas que produzem máscaras N95, que estão trabalhando para entregar para o Ministério da Saúde em torno de 5 milhões de máscaras por mês. Temos ainda algumas questões a serem resolvidas com eles. A principal delas é a matéria-prima, que nós temos que ter a garantia da disponibilidade da matéria-prima para a produção dessas máscaras. Em relação aos respiradores, nós estamos com as empresas nacionais produzindo essa quantidade de respiradores que eu falei inicialmente, em torno de 15 mil respiradores. Esse é o nosso plano B. Não significa que nós ainda não vamos tentar o mercado internacional, o mercado chinês, porque algumas operações estão dando certo. Nós temos uma operação de importação de máscaras no quantitativo aí de 240 milhões de máscaras, que nós temos garantido a entrega. Na próxima semana já vamos fazer o primeiro, ou talvez dois envios de aeronaves para a China para trazer para o Brasil essas máscaras que estão sendo adquiridas, num total de 240 milhões de máscaras. Isso aí vai envolver quase 20 aviões lotados só com máscaras para ser distribuídos no país. Eu vou só fechar com a 11ª pergunta, porque ainda está dentro do mesmo bloco de temas, e depois a gente abre para perguntas presenciais. André Borges, o Estadão. O Brasil avalia 3 rotas para trazer os produtos chineses ao país. Que rotas são essas? O que já está decidido e quando o Brasil fará os primeiros voos até a China para trazer suprimentos? Além dos Estados Unidos, há outro país que deve ser evitado em razão de retenções de produtos? Eu não vou fazer nenhuma referência em relação a isso, até por uma questão de reserva da informação. Quem está tratando desse assunto é o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério de Infraestrutura. Então, quem vai definir qual vai ser a rota, que país vai ser feita a parada para reabastecimento, será responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Saúde fez a aquisição e passou para eles a questão da logística. Isso agora quem vai responder são os dois ministérios.
o pico da epidemia está previsto para o fim desse mês. O escalonamento da capacidade de processamento de testes também está prevista para o mesmo período. Com isso, o Ministério da Saúde estuda implementar melhorias no atual sistema de divulgação de dados e começar a divulgar diariamente a data e a unidade da federação em que ocorreram as mortes que entram para as estatísticas, lembrando que alguns governos estaduais dizem que seus modelos de transparência seguem as premissas do Ministério da Saúde. Bom, primeiro que não dá para cada local, nós já falamos aqui, cada local tem realidades diferentes. A região sul, pegando ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possivelmente tem um padrão, juntando com São Paulo, tem um padrão de transmissão de vírus respiratórios mais próximo. A região centro-oeste tem características distintas, até porque aqui não tem um inverno tão intenso quanto na região sul. A gente está falando do inverno não somente pelo coronavírus, mas pelo fato das pessoas se agruparem mais, das pessoas ficarem em locais fechados. A gente está vendo que o coronavírus não tem tanta relação assim com o clima, sabemos disso. Mas, na medida que eu tenho maior aglomeração, locais fechados, isso acaba facilitando, obviamente, a transmissão. A organização dos dados, elas vem melhorando paulatinamente, de uma forma muito expressiva. Os estados estão aderindo ao sistema, a uma plataforma que nós desenvolvemos para substituir uma planilha eletrônica, é o notifica.saude.gov.br, então já está disponível, e a gente pede que os municípios façam a adesão a esse sistema com a maior brevidade possível, porque assim vai ser possível mostrar a realidade de cada local em relação aos óbitos. Nós vamos dando a transparência dos dados e estamos muito em breve, vamos colocar os dados do CIVEP-Gripe, ou seja, do Sistema de Vigilância de Síndromes Gripais. Neste momento, nós temos um volume de óbitos ainda em investigação. As pessoas falam assim, nós não estamos mostrando todos os dados. Só para mostrar para vocês, da semana 8, que é a semana onde nós tivemos o primeiro caso confirmado de síndrome respiratória aguda grave por coronavírus, até agora, a semana 14, nós temos em investigação 2.176 óbitos. 2.176 óbitos. Estes óbitos podem ser por influenza, podem ser por coronavírus, podem ser por influenza A, influenza B, adenovírus, ou seja, tem todas as idades e todas as populações aqui dentro. Então, a partir do momento que nós tivermos a confirmação desses casos, nós vamos inseri-los, obviamente, no nosso balanço diário. Mas os potenciais casos de coronavírus estão entre os 2.176. O sistema está sensível, está notificando. Obviamente, nós teremos ainda um volume maior, porque ainda estamos entrando na fase de maior intensidade de transmissão respiratória. Convocação de profissionais. O próximo tema, Fábio Precaro, Record News. No início de abril, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que determina o cadastro de profissionais de 14 categorias da área de saúde para realizar capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde no combate ao coronavírus. Pelo avanço da doença, já existe uma data planejada de convocação desses profissionais? Sim, já existe uma data, 13 de abril. A partir do dia 13 de abril, nós vamos começar a convocar profissionais que se cadastraram como voluntários para atuar em Manaus e, provavelmente, vamos também iniciar para Fortaleza. Mas, a partir do dia 13 de abril, com certeza, já vamos começar o processo de seleção dos voluntários para atuar em Manaus. Ações de conscientização, Olavo David Neto, Jornal de Brasília. Em Brasília, Lizard Games criou o Corona Game, que conscientiza sobre medidas de higiene pessoal e uso de máscaras, além da importância do isolamento no combate à pandemia. O Ministério da Saúde chegou a avaliar o jogo. Iniciativas deste modelo devem passar pelo crivo de especialistas para serem lançadas?
Consultei até o nosso especialista em jogos aqui, que é o Alberto. Nós não conhecemos esse jogo. Infelizmente, não conhecemos, não podemos falar sobre ele. Eu adoro jogos, eu vou jogar, eu vou entrar para conhecer. O Alberto, depois a gente faz uma avaliação, né, Alberto? A gente joga, vamos fazer uma competição. O importante dessas medidas é o jogo é uma estratégia conhecida como gamificação ou gamification. Ela ajuda no engajamento das pessoas, porque ela promove uma adesão maior da pessoa para ela entrar dentro daquele tema. Então, nós enxergamos isso como uma boa estratégia. A gamificação é uma boa estratégia para aumentar o engajamento, principalmente de crianças, adolescentes, jovens. Eu não conheço o conteúdo desse jogo, do Corona Game. Nós não fazemos validação desses materiais. Quem faz essas validações são as lojas da Apple e da Android, que estabelecem critérios para ver se está de acordo com a idade, a faixa etária, termos de uso, mas não é nossa competência fazer isso. Obviamente, se o jogo ele tiver conteúdos corretos, nós não temos nenhuma restrição, mas vamos checar se os conteúdos estão de acordo com o que a gente está falando, e eu tenho certeza que a Lizard Games, que criou esse jogo, deve ter se espelhado ou deve ter se embasado nos materiais do Ministério da Saúde. Sendo assim, não tenho dúvida que os jogos vão ser muito úteis, principalmente para explicar como lavar as mãos, como se proteger, porque é isso que a gente precisa ensinar às crianças. E também, Anderson, uma boa possibilidade de integração dos pais com os filhos que estão em casa, né, de quarentena, poder utilizar também dos jogos para poder interagir mais com os filhos, que é um efeito também. Aproveitar o isolamento para isso, né? Isolamento para isso. Exato, muito boa ideia. Eu acho que é isso, nós não temos nenhuma... E queremos mais, queremos que as pessoas façam sugestões. Tem muitos jovens inteligentes e que podem criar games, quiz, medidas para nos ajudar e mandar para a gente. Se for em código aberto, nós teremos o maior prazer de poder avaliar e incorporar no aplicativo coronavírus.sus, porque é o nosso aplicativo oficial. Última pergunta. Última pergunta dessa coletiva, Vladimir Neto, Jornal Nacional. Pesquisadores sugerem testarmos os casos leves ou assintomáticos, em vez dos graves, para orientar melhor as políticas públicas, para fechar uma determinada cidade, por exemplo, interromper a cadeia de transmissão. Por que não fazer isso e concentrar os testes? Por que não fazer isso, ao invés de concentrar os testes em casos graves? Na estimativa do Ministério, quantos testes serão feitos até o fim deste mês, período em que muitas cidades vão atingir o pico da epidemia? Excelente pergunta do Vladimir, que fez essa pergunta, né? Por que ela é importante? Ela me permite esclarecer um ponto. Nós estamos ampliando a capacidade de testagem no Brasil. O Brasil vem adquirindo um volume expressivo de testes e continuamos buscando testes, tanto moleculares quanto sorológicos, no mercado internacional. O mercado nacional, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, por meio de Bill Manguinhos e do IBMP, estão fazendo um esforço tremendo, já estão ampliando muito. Possivelmente, até o final deste mês, teremos muitos testes para realizar e vamos iniciar muito em breve uma estratégia para testagem de casos leves. Isso vai se dar de modo gradual, porque precisamos garantir que, primeiro, os casos graves sejam identificados corretamente, porque a testagem do caso grave é para auxiliar no manejo do caso dentro do hospital, ou seja, eu não ter pessoas com coronavírus ao lado de pessoas por outras causas ou por outras condições. Então, nós temos que entender que há um limite na disponibilidade do teste. Para vocês terem ideia, temos hoje
agora há pouco eu chequei, 151 mil amostras. Depois o Renato pode passar um número mais preciso. 151 mil, toda hora aumenta. Amostras em investigação, registrada no sistema no gerenciamento de ambiente laboratorial, isso em todo o Brasil. Então, tem um volume muito expressivo ainda para ser testado. Muitos desses casos são casos leves, porque aqui engloba também a vigilância sentinela. Então, não é verdade dizer que nós estamos testando só casos graves. Nós continuamos testando casos leves na estratégia de vigilância sentinela, como dissemos desde o começo. O que nós não estamos fazendo é uma testagem de casos leves baseado em unidades que não são sentinelas para o vírus influenza. Então, na medida que nós tivermos os testes 139 mil, isso era até ontem, né? Hoje aumentou já. Hoje tem 150 e alguma coisa. Mas depois eu passo para o Renato. E esse dado nós vamos dar transparência. A gente vai colocar no site, porque vocês vão acompanhar e vão ver o volume. Porque esses são os potenciais casos suspeitos de coronavírus. Porque é aquele que se suspeitou, se coletou e mandou a amostra para o laboratório. É a mais precisa informação que nós temos à disposição. Gabardo está me chamando a atenção aqui, me lembrando que nós estamos com 500 mil testes distribuídos, também vamos disponibilizar este painel para vocês acompanharem, e várias universidades, a Universidade Federal de Pelotas está nos ajudando no inquérito sorológico baseado neste teste, que é da pontinha do dedo, que é um furinho, igual um teste de glicemia, faz um furinho na ponta do dedo, coloca num pequeno dispositivo e ele nos dá a informação. Na próxima coletiva de segunda-feira, eu vou trazer aqui os dois testes que a gente está fazendo para mostrar para vocês quais são esses testes que nós estamos oferecendo e que nós adquirimos com recursos públicos, recebemos de doações, estamos recebendo de compras internacionais e nacionais e colocando à disposição da população por meio dos laboratórios públicos. Eu creio que esse conjunto, nenhum país fará tanto teste quanto o Brasil está se organizando para fazer. Agora, é óbvio, há uma corrida, uma concorrência internacional muito forte. Tem alguns testes, o teste biomolecular, tem alguns ingredientes do teste que somente tem uma empresa no mundo que fornece, ou seja, há uma dependência internacional de um fornecedor que também está ganhando escala para fornecer esse reagente. Então, todos estamos buscando fazer o máximo. Eu tenho visto recentemente, até colegas brasileiros que estão no exterior fazendo uma análise, olha, o Brasil ainda não está testando proporcionalmente em relação a 1 milhão de habitantes, como a Alemanha, como Estados Unidos, como outros lugares. É fato que nós estamos testando muito os nossos casos, baseado no resultado, nas entregas que temos recebido, e não é verdade que a gente esteja testando pouco. O que nós vamos fazer é testar mais, baseado numa estratégia de centros de coleta de emergência, os postos volantes para os casos leves. Qual que é a ideia? A pessoa ela vai ser contactada pelo teleatendimento. A partir daí, seja por meio do robô, seja por meio dos profissionais que o atenderem, seja pelo aplicativo, seja pelo atendimento na unidade de saúde, ela vai ter, diante do algoritmo, ou seja, do conjunto de sinais e sintomas, ela vai ser orientada a procurar uma dessas unidades de coleta. Chegando nessa unidade, vai ser coletada a amostra e o resultado vai chegar para ela em algumas horas, em até 36 horas depois, preferencialmente, a gente está buscando para que seja nas próximas 24 horas, o resultado no seu celular. Este teste é para os casos leves. Nós ainda não implementamos porque nós estamos ainda esperando as máquinas serem instaladas e configuradas no parceiro privado que ganhar a concorrência. Então, nós estamos trabalhando para isso, para que isso seja o mais breve possível. Devemos iniciar um piloto na região de Curitiba e no Rio de Janeiro com as máquinas da Fundação Oswaldo Cruz. Estamos em parceria com o Instituto Butantan e o Estado de São Paulo, porque lá vai se concentrar a maior
rede de testagem, a gente vai chegar ao ponto de testar entre 30 e 50 mil amostras por dia. Hoje nós fazemos, em média, 4.000, em torno de 4.200 amostras por dia. Então nós estamos trabalhando, não estamos aqui apresentando, porque nós vamos trazer agora, quando estivermos efetivamente fazendo este trabalho. Porque dependemos de fornecedores internacionais, dependemos da logística de entrega, dependemos da estruturação da rede, dependemos do prazo e dos trâmites formais, e tudo que nós estamos fazendo está transparente, está no site www.saude.gov.br/coronavírus. Contratos, boletins, manuais, guias, orientações, material para a imprensa. Eu creio que nós estamos fazendo muito, fizemos bastante, e tudo isso de modo integrado, coordenado com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, com o Conselho Nacional de Secretários Municipais, com a Organização Pan-Americana de Saúde do Brasil, a quem eu agradeço aqui, a doutora Socorro Gross, ao doutor Jabas Barbosa, a doutora Cariza Etienne, que estão nos ajudando a planejar, a organizar, baseado nos modelos internacionais, daquilo que tem mais organização, daquilo que tem mais evidência possível. Então, eu creio que não é verdade que estejamos testando pouco. Estamos fazendo o máximo possível de acordo com a disponibilidade de insumos neste momento e de acordo com a realidade do Brasil. Estados Unidos está num outro cenário, Itália está num outro cenário, e nós estamos iniciando esse processo. Podem ter certeza que teremos testes em quantidade suficiente para realizar a avaliação do cenário epidemiológico. O que eu posso garantir para vocês é que nós não teremos testes para todas as pessoas. Os testes são para conhecer a epidemia e para algumas regiões do país, para que a gente possa tomar a decisão baseado na evidência mais robusta possível. Basicamente é isso. Nós entendemos, respeitamos e queremos receber as críticas, sugestões, mas que compreendam também como estamos no mercado internacional. O colega que fez, ele mora nos Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos, ele fez uma análise dos números que a gente está colocando disponibilizado, e só foi possível ele fazer esses cálculos porque o Brasil está agindo com transparência e mostrando aquilo que nós temos de mais robusto e de informação que nós temos, com todas as fragilidades possíveis. Tem muitos dados que nós temos que ligar para estado para coletar informação. Estamos galgando muitos passos, já galgamos muitos passos, e eu creio que vamos entrar agora. Amanhã é Páscoa, é momento de renovação. Segunda-feira estaremos numa nova etapa dessa nossa batalha contra o coronavírus. Obrigado. Bom domingo para todos. Amanhã não tem entrevista coletiva, só segunda-feira. Eu quero aqui, Gabardo, hoje é dia do infectologista, um profissional que está tendo um papel importantíssimo no combate ao coronavírus. Todos meus amigos infectologistas, parabéns pelo seu dia. Feliz Páscoa a todos que estão nos assistindo, às suas famílias. Mantenham o distanciamento social, lavem as mãos e cuidem, porque isso é passageiro. Isso não vai durar. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, sou a irmã Lina Maria Ambiel, diretora do Hospital Santa Marcelina. Estamos aqui na frente da oficina de impressão 3D, onde nós fazemos as próteses e órteses de membros superiores. A pessoa que tem o membro amputado, abaixo do cotovelo, por exemplo, pode ser feita essa prótese aqui. No momento não, porque estamos aí nesse período de quarentena. Mas, sendo solidários também com toda a comunidade,
nós estamos nesse período fabricando os equipamentos de proteção individual facial com a impressora 3D e acetato. Então, a nossa estrutura é uma área adaptada, uma antiga residência da comunidade da ex-colônia de Hansenianos, que nós procuramos aproveitar da melhor forma possível para implantarmos a oficina 3D. Então, vamos entrando. Bom dia, John. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Olha aqui a estrutura. Há quanto tempo existe essa estrutura, então? Nós iniciamos a fabricar as primeiras peças, ou fazemos o treinamento, a implantação em janeiro do ano passado. Mas agora nós já estamos com um número maior de impressoras, com 2 dos nossos colaboradores atuando aqui para a confecção dessas máscaras faciais. Quem é ele? Apresente ele, por gentileza. John é um colaborador nosso, tem a especialização, que ele vai dizer em que área praticamente, mas aqui ele atua na impressão 3D, tanto em preparar como em executar com as impressoras 3D. Então, bom dia, sou o John, sou design, né, informação, e aqui eu trabalho como técnico de impressão 3D. Estamos fazendo aqui a impressão dos protetores, né, as máscaras de proteção individuais, os EPIs. Estou fazendo a impressão aí em ABS, né, a base do suporte para a máscara. Essa impressora, a impressora 3D nossa. Isso. Ali está o projeto, né, que antes ele vai para o computador, ele é jogado no software, e através desse software a gente consegue fazer toda a impressão e programação do que vai ser impresso. Temos aqui já alguns suportes impressos, né, já confeccionado com elástico, e aqui já temos ele concluído, com acetato, a base do suporte embaixo, elástico, já pronto para ser doado, já pronto para ser utilizado pelos profissionais da saúde. Deixa eu abrir aqui. Fazendo a impressão também aí da base do suporte, já para fazer a confecção de mais máscaras. Para quem não sabe o que é a impressora 3D, como é que funciona? Como é que é feito isso? Então, a impressora 3D ela é constituída, né, pela fusão do material, que a gente coloca, o material é chamado de filamento, colocamos o filamento e através do aquecimento desse filamento é fundida as peças. Né? Através do projeto que você executa no software, esse software ele faz o fatiamento do que você desenhou. Hoje em dia são infinitas as possibilidades para uma impressora 3D, isso mesmo. Essa é uma prótese que a gente também confecciona aqui na oficina 3D do Hospital Santa Marcelina. E essas próteses são para pacientes com algum tipo de patologia, alguma amputação, né? Acidente de trabalho, acidente doméstico, de carro, má formação congênita também. E aí a gente atende todos esses pacientes, não só aqui do estado de Rondônia, mas a gente atende também Bolívia, Amazonas, né, toda a região norte. Tudo isso aqui é feito aqui. Tudo é feito aqui. Uhum. Esses são o quê? São protetores, né? São protetores, isso mesmo. Eles são usados como? Como o profissional usa eles? Então, são os profissionais que estão agora à frente, né, dessa pandemia que está acontecendo. E isso ajuda, além, né, da máscara que ele está utilizando, que é essa de proteção facial aqui, eles utilizam a outra. Eles colocam os protetores, que garante ainda mais proteção para eles, né, que cobre todo o rosto, cobrindo todo o perímetro do rosto, fazendo a proteção praticamente total, ajudando ainda mais esses profissionais que estão à frente ainda dessa pandemia para tentar solucionar esse problema que hoje afeta todo mundo, né? Isso é especificamente para quem está na linha de frente? Isso mesmo, especificamente para quem está na linha de frente. Ela evita o quê? Que
Como é que funciona? Então, evita as gotículas, né, dos respingos, que hoje em dia a gente sabe que o coronavírus ele é transmitido pela saliva, né, pelo contato. Então, o protetor facial, ele ajuda ainda mais, além da máscara que a gente utiliza de pano embaixo, ele protege ainda mais esses profissionais que estão à frente. Bem, vamos falar um pouquinho do nosso histórico. Nós já entregamos 30 máscaras, a primeira doação nossa foi para o Hospital do Amor. Nós hoje estaremos fazendo a entrega para o Semetron de 50 unidades, né? E também já entregamos 30 máscaras para o Hospital Pronto Cortes. E também aqui para o uso interno do hospital, os nossos colaboradores que estão na linha de frente. E com certeza também os profissionais que atendem cabeça e pescoço, por exemplo, fono, audiologia, otorrino, também usarão, justamente para uma proteção maior enquanto estão trabalhando, provavelmente a partir da semana que vem. Como é que está funcionando o Santa Marcelina? No momento, a área ambulatorial e oficina ortopédica, reabilitação, estão com as atividades suspensas. Nós estamos com o hospital, a parte de internação, isso sim, isso está aberto, está em funcionamento e estamos recebendo pacientes do João Paulo ou de base. Quem quer ajudar, quem tem a vontade de ajudar a Santa Marcelinas, e como é que ele faz? São várias maneiras que poderá nos auxiliar. Especificamente aqui na oficina 3D, poderá doar o acetato, folhas de acetato, que são compradas em metros, aonde ele encontrar, também com elásticos finos, que está bastante difícil da gente encontrar hoje, mas seria de grande valia, e poderá também fazer doações em dinheiro ou doações em materiais, alimentos, etc. Vamos começar várias campanhas também nesse aspecto. Durante o ano, a entidade ela necessita de apoio, independente do coronavírus ou não, né? Então, o cidadão, quando ele quer ajudar, como é que ele faz? Nós tínhamos várias programações feitas já pelo setor de captação de recursos. Inclusive, nós tínhamos 3 leilões já bastante encaminhados para acontecer em abril, maio, junho, e todas essas atividades, inclusive chá beneficente, tiveram que ser suspensas por causa do coronavírus. E é óbvio que isso dá um reflexo muito grande, prejudicando o próprio hospital, que desta forma não tem como contar com esses recursos de doações. Por isso a gente agradece muito, muito quem puder fazer as suas doações. O Hospital Santa Marcelina de Rondônia é uma filial da Rede de Saúde Santa Marcelina, que tem a sede em São Paulo, no bairro de Itaquera. Nós aqui não estamos atendendo diretamente o paciente com o coronavírus, porém os nossos hospitais lá, sim. E aí estamos também nos disponibilizando a prepararmos máscaras para fazermos doações para esses hospitais da nossa matriz e suas outras unidades, mais 5 hospitais.